esse materialista que se converteu, ele não era por sistema, ele não era um dogmático, que nem falou o Eric, né? Então é assim que as pessoas têm que perceber, elas têm que usar a tabela, entre aspas, né, que Kardec criou lá no capítulo do método, e ver, ó, essa pessoa que está discutindo comigo, ela é sistemática, dogmática, fechada, não importa o argumento, não importa o fenômeno, ela vai sempre negar, inventar uma desculpa, ou ela é realmente uma pessoa interessada, aberta, e assim a gente vai. Claro, hoje talvez os sistemáticos hoje sejam maiores, né? Já que hoje a gente vive uma sociedade em que o que está em disputa não é a busca da verdade, mas é a disputa por ter razão. Né? Então, por exemplo, hoje as pessoas não estão preocupadas em encontrar a verdade, elas estão preocupadas em defender, dependendo de quem falou o que falou. Se duas pessoas falarem a mesma coisa, mas eu simpatizo com uma e não simpatizo com a outra, elas podem dizer a mesma coisa, mas aqui eu simpatizo, eu concordo, e aqui eu antipatizo, eu discordo. A sociedade está assim hoje, né? Talvez hoje a gente tenha sistematizado, dogmatizado mais as nossas crenças, né? As pessoas estão com mais dificuldade para não ser dogmáticas. Então elas pegam aquelas crenças, se fecham nelas e elas morrem com elas. Talvez seja mais difícil. Mas nota que o método continua, né? O método se mantém. A gente tem que ver o tipo de pessoas. Eu, particularmente, eu tento usar, claro que como todo método, toda tabela, toda aplicação, quando a gente vai aplicar na realidade, ela é mais difícil, né? Tem um grau de erro por causa da nossa imperfeição, mas ao tentar aplicar a teoria deixada por Kardec, a gente diminui o índice de erro, né? Então, por exemplo, no Kardec Tube eu tento aplicar isso. Quando chega alguém no Kardec Tube que eu vejo que a pessoa está interessada, que a pessoa ela não precisa concordar com o que o Kardec Tube está falando, mas a gente vê que é uma predisposição de discutir seriamente, de apresentar argumentos, leitura. Aí eu sempre cito alguma leitura, a pessoa vai lá, lê, volta. Eu digo, ó, interessante, a pessoa está querendo estudar. Agora, tem pessoas que chegam e querem ensinar espiritismo para mim, para o Kardec Tube. Elas não querem discutir, pesquisar, elas já estão com o pensamento fechado. Essas pessoas eu converso para reconhecer e faço alguns testes para ver se realmente a pessoa é teimosa. Se ela insiste em ser teimosa, dogmática, fechada, eu digo, olha, aqui não é o meu objetivo ficar me dedicando exclusivamente para algo que nunca vai acontecer, que é o seu convencimento. Então, geralmente eu faço assim, só para concluir. A pessoa começa a encher de questionamento. Eu digo assim, olha, quais obras de Kardec você já leu? Quem me acompanha no Kardec tudo sabe exatamente que é assim no processo com todo mundo. 99% das vezes adivinha a resposta. A pessoa não leu nem 3 obras das 23. Aí eu já identifico qual é o problema das questões que ela está colocando. Ela está com esses questionamentos porque ela não leu. Só que ela tem que entender que ela primeiro tem que ler para depois questionar. Como é que eu vou questionar algo que eu não li? E aí, nessa minha primeira fala, eu já vejo se a pessoa dá. Muitas pessoas dizem, não, eu vou ler, me dá o texto, eu dou, as pessoas. Algumas viraram minhas amigas. Porque a gente começa a conversar, eu dou um texto, elas me trazem uma argumentação, a gente fica. Agora, outras não, outras já se ofendem no primeiro questionamento, no primeiro texto que eu indico. Eu digo, olha, não adianta, essa não é do perfil para seguir aqui, ó, porque ela não quer estudar. Ela quer falar. Tem pessoas que não querem aprender, elas querem falar, elas têm um vício em falar, mesmo sem ter lido. Mas elas. Porque a gente vive essa fase que todo mundo quer opinar, né? Todo mundo quer opinar. E a gente devia opinar menos e estudar mais, né? E esse é um problemão. As pessoas não querem estudar mais, elas querem opinar mais. Então, deixaria como dica, tanto teórica quanto prática, isso que eu falei. Né? Viu, José? E trazendo o método de Kardec para o nosso tempo, né? Então nós vamos pegar, por exemplo, dois volumes de revistas que está no site do IPEAC, salvo engano, o nome é Grupos Familiares Espíritas, é volume 1, volume 2.
além das revistas, das comunicações, das revistas espíritas atuais, né, da .net, revistaespírita.net, a gente vai ver que sempre as pessoas que procuraram os grupos desse modelo usado por Kardec para evocação, para saber notícias, para acalmar as suas dores, os seus anseios ali. Então, é uma busca, né, que é natural da pessoa querer saber. Assim, acredito que assim tem que proceder o materialista, mas que ele quer saber. É o que os meninos agora comentaram, né? Não aquele dogmático, mas o cético se tornou materialista, como o Michel disse, por uma coisa melhor, por falta de uma coisa melhor. Então, se essa pessoa ela realmente tem desejos de saber como é, com certeza, né, com a evocação, essa pessoa terá bons resultados aí, e ela pode se tornar até, deixar de ser um materialista, não vou nem dizer se tornar espírita, mas se tornar um espiritualista. É o que Kardec vai dizer. A força do espiritismo é combater, né, combater o materialismo e trazer aquele que nada crê para retornar aquele para junto de Deus novamente, para crer na imortalidade da alma, enfim. Mas é preciso, né, de tudo isso que foi dito aí, essa questão da boa vontade da pessoa em querer. O José. Exatamente. Tem aqui uma pergunta da Silvia, Daniela, que eu acho interessante. Tem a ver com o tema da mediunidade, né? Por que Deus, sendo tão justo, permite que apenas algumas pessoas tenham o dom da mediunidade? Porque nem todas podem experimentar esse contato se estiverem dispostas a fomentar a elucidação da vida após a morte. Não sei se o Michel quer comentar. Posso opinar também. Eu acho que, eu diria que primeiro, eu acho que é um problema na pergunta, porque a pergunta tem uma afirmativa, né? Dizendo que apenas algumas pessoas têm a mediunidade. Eu diria que isso não é um fato, né? O que a gente tem hoje é as pessoas não praticando para descobrir se tem. Então, eu poderia afirmar que poucas pessoas têm a faculdade da mediunidade se eu tivesse, então, algum trabalho, alguma pesquisa que mostrasse que um número X de pessoas testou, como Kardec ensina no Livro dos Médiuns, e a grande maioria não teve a faculdade. Pelo contrário, Kardec vai dizer em O Livro dos Médiuns, e ele pode afirmar porque ele tinha acesso às experiências no mundo inteiro, então não se tratava de uma opinião simplesmente de alguém isolado em algum ponto de algum país. Kardec vai dizer que é raro que numa família de algumas pessoas que se dispõem a fazer como ele ensina no Livro dos Médiuns, que alguma não tenha faculdade mediúnica. O que a gente tem hoje é que não se pratica a mediunidade. E quando se pratica é na casa espírita do jeito que não foi o jeito que Kardec ensinou. Então a gente tem muitas pessoas médiuns que não sabem. Essa é a primeira questão. A segunda é que no sentido lato, no sentido genérico, geral, todos são médiuns. E essa mediunidade geral, para aquele que tem boa vontade, já basta para atestar a vida após a morte. Então, eu diria essas duas coisas. Primeiro, que não é apenas alguns, e que mesmo que eu não tenha faculdade mediúnica, eu posso, através da teoria, através dos fenômenos de outras pessoas que são médiuns, e através da minha mediunidade, no sentido lato, que todos nós temos, eu já posso identificar, se eu tenho a teoria para saber fazer a leitura correta, eu já consigo identificar a comprovação da vida após a morte e dos espíritos ao meu redor, seja de parentes, amigos ou do anjo guardião. Então, por exemplo, Kardec não era médium, no sentido de ter a faculdade. E quem melhor do que ele provou a vida após a morte e também experienciou e tinha essa certeza. E eu posso dar o meu exemplo. Eu não tenho a faculdade mediúnica, eu não sou médium no sentido da faculdade.
e eu junto com a teoria